E a gente já vai para o versículo que a gente vai ler nessa manhã. Não perca esse tempo de adoração que a gente teve aqui, não. Não desvie o teu pensamento, não desvie a tua atenção. Guarda o teu coração. Nós nos ajuntamos de domingo de manhã, não para esperar mais uma palavra. Não é isso que nos move mais. Não é uma palavra de domingo de manhã que faz diferença na minha vida e na sua. O que faz diferença é você se tornar algo no Senhor. O que faz diferença é você deixar essa palavra transformar a sua vida. O que nós nos movemos durante a semana é que faz a diferença. O que você tem aprendido aqui durante esses últimos 2 anos é que você tem que se tornar algo no Senhor. Você tem que ser o melhor pai, o melhor filho, o melhor esposo. É isso que nós buscamos. Para que você seja um bom filho, para obedecer a palavra do Senhor. E da última vez que eu falei sobre que a criação geme pela manifestação dos filhos do Senhor. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. E a pergunta que ficou para nós naquele dia era se realmente nós estávamos manifestando. Se realmente eu e você estávamos manifestando o que a criação espera de nós. Essa foi a pergunta que ficou para nós. Para a gente voltar para os nossos lares e responder essa pergunta. Eu estou manifestando de fato o que o Senhor quer que eu manifeste? A criação aí fora pode olhar para a minha vida e ver a manifestação sendo um filho do Senhor? E hoje eu queria falar sobre um outro tema que a gente tem ouvido muito. Você tem ouvido muito a gente falar sobre isso aqui, mas ele é de extrema importância se a gente não entender e não nos tornarmos primeiro. Se nós não nos tornarmos primeiro o que a gente vai ler, a gente não vai conseguir ver essa palavra se cumprir na nossa vida. Gálatas capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 1. Meus irmãos aí, dentro do mesmo espírito, dentro do mesmo contexto, que se quiser me ajudar depois com complementar o que nós vamos falar aqui, fica à vontade. Todo mundo abriu Gálatas capítulo 4? Amém? Diz assim, ó. Eu vou ler o versículo 19 primeiro. Gálatas 4, 19. E é sobre esse versículo que eu vou falar. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Eu vou ler novamente. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. E agora eu vou ler desde o primeiro versículo para a gente entender o que Paulo estava falando. Eu digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada ele difere de ser escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores, curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai.
de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Olha o que Paulo está trazendo para o povo de Gálatas para a gente entender o que ele quis dizer com o versículo 19. Outrora ou antes, porém não conhecendo a Deus, serviam a deuses, minúsculo aqui na minha Bíblia, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, antes sendo conhecido por Ele, pelo próprio Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem ainda escravizar-vos? Guardai dias e meses e tempos e anos, e eu receio de vós que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Olha a preocupação de Paulo. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim eu vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez, por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste o desprezo e nem o desgosto. Antes, me recebesse como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, a vossa exultação, pois os dou testemunho de que, se possível for, teria arrancado os próprios olhos para dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por eu dizer a verdade? Os que obsequiam não os fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles? É bom ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. E aí ele vem no versículo 19 e diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo aqui nesse versículo 19, ele está expressando na verdade mais uma vez um sentimento do que nós lemos nesses 18 versículos, que ele ministrou desde a primeira vez para aquele povo. Ele falou sobre a palavra, sobre as boas novas, mas ele vai relatando aqui que esse povo não estava dando ouvido, não estava cumprindo aquilo que ele tinha ministrado. E aí quando chega no versículo 19, ele fala novamente: filhinhos, por quem de novo eu estou sofrendo dores de parto, ou seja, novamente eu estou sofrendo por culpa de vocês, por aquilo que eu ministrei, por aquilo que eu falei. E é como se vocês não ouvissem o que foi falado desde o início. E ele relata nesse versículo 19 o que nós acabamos de ler. Quando a gente lê esse versículo 19, que ele diz assim que meus filhos, por quem de novo eu sofro dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós, nós temos caminhado sobre essa palavra, que a gente precisa sofrer dor de parto até que Cristo seja gerado no nosso irmão. E eu vou falar um pouquinho de alguns pontos bem superficial sobre isso. Mas o contexto daquilo que eu queria falar nessa manhã é: eu só vou conseguir sofrer dor de parto por algum irmão meu. Eu só vou conseguir sofrer dor de parto para ver Cristo ser formado em alguém, se primeiro Cristo for formado em mim. Se essa verdade dessa palavra primeiro não acontecer na minha vida, se eu não manifestar para a criação, como a gente falou, se você não ver Cristo dentro de mim sendo formado primeiramente, como que eu vou conseguir ter dor de parto por alguém? Como que eu vou conseguir olhar para um irmão e sentir dor de parto até ver Cristo sendo formado nele? Eu não vou ter condição de fazer isso.
Porque se Cristo não for formado em mim primeiro, quando eu olhar para o irmão para sentir dor de parto nele, eu vou querer que seja formado nele muitas vezes não o Cristo, mas a gente vai querer que seja formado o teu próprio caráter, a sua vontade, o seu desejo, aquilo que você entende que é o correto. E é aí que está o nosso grande erro. Por isso que o nosso primeiro passo, quando a gente fala que nós não buscamos mais uma palavra, mas se tornar essa palavra, nós precisamos primeiro que esse Cristo seja formado dentro de nós. Para que eu sinta essa dor de parto pelo meu irmão. Para que eu possa olhar e falar, eu preciso ajudá-lo, mas eu posso ajudar o meu irmão porque o Senhor já me transformou, o Senhor já se formou dentro de mim. E é essa a busca que nós temos que ter. E é sobre alguns pontos que eu quero falar sobre isso, sobre o que significa essa dor, como que a gente faz isso, por onde passa esse nosso caminhar até que Cristo seja formado dentro de nós. E eu vou ler algumas coisas que eu fui colocando. Sentir dor de parto significa você se dedicar a Ele. Sentir dor de parto significa você gastar tempo com Ele. Sentir dor de parto significa paciência. E é algo que nós muitas vezes não temos, porque nós queremos que as coisas aconteçam muito rápido. Sentir dor de parto é a gente acreditar. Sentir dor de parto quando eu olhar para o irmão, é eu acreditar que eu preciso encontrar o Cristo que está dentro dele. E é essa a grande dificuldade nossa. Porque quando a gente olha para o irmão, a gente não consegue ver o Cristo que precisa ser formado. A gente não vê. A gente vê os defeitos. Eu vou conseguir ver os defeitos do Elias, mas eu não consigo enxergar dentro do Elias muitas vezes o Cristo que está sendo formado nele. Eu só vou conseguir enxergar isso se primeiro o Cristo já tenha sido formado dentro de mim. Então veja que nós buscamos algo no Senhor para que a gente se torne primeiro, para que depois eu possa olhar para essa palavra e falar, eu quero me tornar agora o que nós estamos entendendo nesses dias. Sentir dor de parto significa eu olhar, acompanhar e celebrar cada conquista, ainda que seja pequena. Eu estou falando nesse sentido, como se você estivesse olhando para o seu irmão, como esse Cristo vai ser formado, mas todas essas características é para você. É você celebrar cada conquista que você consegue ver Cristo sendo formado dentro de você. Cada evolução que você tem, você celebre isso. Puxa, eu consegui isso que eu não conseguia. Eu preciso ter o fruto do Espírito e não tinha, mas o primeiro que eu consegui, então eu tenho que celebrar. Ainda que seja pequena essa evolução sua, mas a gente precisa celebrar. Por isso que se nós não olharmos com os olhos do Senhor, e se a gente não ver primeiro esse Cristo dentro de nós, a gente não vai conseguir ver dentro do irmão o Cristo que tem que ser gerado. Ver Cristo sendo formado é a gente ver mudança de caráter. Ver Cristo sendo formado dentro de nós é a gente ver mudança de atitude realmente. Parece que a gente está aqui falando as mesmas coisas sempre. E é exatamente isso. A gente sempre vai falar as mesmas coisas sempre, até que Cristo seja formado dentro de nós. Nesses últimos 2 anos que nós estamos aqui, nós estamos buscando isso, para que o Cristo seja formado dentro de nós a cada dia. Para que, quando nós olharmos para o nosso irmão, a gente veja o Senhor realmente sendo formado dele. E para que eu veja, e para que eu tenha paciência, para que eu possa ajudá-lo, se o Senhor não formou dentro de mim, como que eu posso olhar para essa palavra e falar, não, agora eu tenho condição de ajudar o meu irmão? A gente não vai ter essa capacidade. Ver Cristo sendo formado dentro de nós, ou seja, sentir dores de parto, significa que nós precisamos ter os nossos olhos iluminados. Não os nossos olhos naturais, mas os olhos do nosso coração, os olhos do entendimento, que é o que você já tem ouvido aqui, sendo ministrado durante tanto tempo.
Eu tenho 35 folhas, tudo bem? Amém, tem não. Minha palavra é rapidinho. Minha palavra é rapidinho, mas o importante é a gente sair daqui entendendo o que o Senhor quer de nós. E como a gente vê esse Cristo sendo formado dentro de nós? É como se a gente passasse por algumas etapas. E eu escrevi algumas delas dentro do que o Senhor foi colocando no meu coração. Qual que é a primeira? O conhecimento e a revelação de quem Cristo é nos leva ao arrependimento. Para Cristo ser formado dentro de nós, primeiro nós temos que aprender a nos arrepender, reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas debilidades, reconhecer que nós precisamos dele, reconhecer que nós não somos autossuficientes. Nós entramos e fazemos parte de um processo até que Cristo seja formado em nós. Isso não acontece da noite para o dia. Isso não acontece de maneira instantânea. Por isso nós fazemos parte de um processo. Por isso você já ouve a gente falar há muito tempo aqui que nós fazemos parte hoje de um processo onde o Senhor vem dia após dia nos transformando, nos moldando, até que Ele seja formado dentro de nós. E isto custa tempo, varia de pessoa para pessoa. Você entra dentro de um processo para que Cristo seja formado dentro de você, demanda um tempo. Tem gente que tem respostas rápidas, tem pessoas que você vai olhar, já consegue entender tudo que o Senhor está fazendo e já se move dentro desse conceito, já consegue se mover dentro de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Tem outros que são mais devagar. Você já ouviu a gente falar aqui que se for necessário a gente vai parar e dar a mão e puxar você para vir conosco. Mas é importante que você entenda que quando nós falamos isso, o teu coração também tem que estar desejoso. O teu coração também tem que desejar querer andar junto. O teu coração também tem que estar disposto a falar, não, eu quero pagar um preço. O meu coração também está disposto a me comprometer, para que você possa andar junto, para que você possa crescer junto, para que a gente possa ver o Senhor fazer junto. Então esse processo, ele pode ser mais rápido para uns, mas ele pode demorar um pouco mais para outros. O crescimento vem pelo ouvir e vem pelo ouvir da palavra, que a gente já tem ouvido isso. E quem busca justiça tem sede de meditar nessa palavra de dia e de noite, como a gente já ouviu falar sobre isso. E crescer, esse crescimento, quanto mais eu e você desejamos esse ouvir da palavra, e o que a gente falou no início, nós não nos movemos mais por conta de um domingo de manhã. Isso já acontece na nossa vida natural durante todos os dias. Você fazer parte da sala, você está se alimentando para crescer. Você colocar em prática o que você está aprendendo, você está se alimentando para crescer, para que Cristo seja gerado dentro de você. O nosso movimento não acontece de domingo de manhã, o nosso movimento acontece na sala. O nosso movimento, se tornar casa de oração, não significa um lugar físico. Essa casa de oração é você, que tem que se mover em qualquer lugar da sociedade, aonde você estiver inserido. Então, onde você for, você é essa casa de oração. Por isso que se nós não nos tornarmos, por isso se nós não vermos Cristo sendo gerado em nós, nós não vamos nos tornar uma casa de oração para todos os povos, e muito menos para Rio Claro, porque é nós que vamos estar inseridos dentro desse contexto. Essa casa de oração é você. E esse crescimento, ele se dá se nós nos movermos de acordo com o que o Senhor tem trazido para nós. Eu gosto muito do Salmo 1, eu quero ler só rapidinho com vocês, só para a gente entender o que o Senhor está falando desse crescimento e como a gente se move. Ele diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda de escarnecedores. Ele está falando de conduta aqui, ó, de caráter.
Antes ele tem prazer na lei do Senhor. Ele está falando de alguém que tem prazer em crescer, tem prazer em meditar, tem prazer em estar no secreto. A gente ouviu aqui o Bob Sorge falando sobre isso. Você vai crescer dentro do secreto, você vai crescer quando você entender que o teu papel no secreto vai fazer diferença, você e o Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Então veja que você está crescendo, se alimentando, e o texto diz para nós assim, você já conhece esse texto. E ele é como uma árvore que é plantada junto à corrente de águas, que devido ao tempo dá o seu fruto e cujas folhas não murcham. Então quanto mais a gente se entrega ao nosso secreto, a essa busca, a entrega ao Senhor, mais a gente vai ver os frutos acontecer. Que fruto? O fruto que eu quero que Cristo seja gerado dentro de mim, para que depois eu possa ver o Cristo e eu sentir a dor de parto para ser gerado na vida do meu irmão. Quero ler mais um texto. Um texto que sempre norteou a base, desde o início. Mateus 22 diz assim, versículo 37, versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: e amarás o teu próximo a ti mesmo. Esse texto sempre nos norteou para que a gente aprenda a amar o Senhor. Por algumas vezes, quando eu subi nessa plataforma, eu falei sobre esse texto também, e muitos irmãos falaram que se nós não amarmos o Senhor, nada do que está sendo construído vai ser construído em nós. Se nós não olharmos para o texto de Mateus e a gente não se questionar e perguntar: você ama o Senhor? Eu posso cantar junto com os tangedores: vou deixar para trás tudo que não for prioridade só para te servir? Eu posso cantar isso? Se eu não amar o Senhor, como que eu dou sinais de que eu amo o Senhor? São com ações, são com atitudes. Se nós não amarmos, nós não vamos conseguir ver o Cristo sendo gerado dentro de nós. Novamente volta lá para o início dessa palavra de Mateus 22. Nós temos que nos questionar se realmente nós amamos o Senhor. Nós temos que questionar quantas vezes você veio para cá, ou o quanto você realmente é comprometido com tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Isso é reflexo de amor, de quem ama o Senhor. Terceira etapa, para que Cristo seja gerado dentro de nós e a gente sinta dores de parto, é quando a gente consegue ser parecido com Ele. É quando a gente consegue ter uma identificação completa com Ele. É quando a gente tem a própria mente dEle. É quando a vida dEle passa a ser a nossa própria vida. É quando a ética de Cristo passa a ser a nossa ética. E é quando o sentimento dele passa a ser nosso sentimento. Abre comigo lá, eu vou dar os textos de referência. 1 Coríntios 2, versículo 16. Quando o Senhor quando nós nos tornarmos parecidos com Ele e termos a identificação completa de quem Ele é, a nossa mente tem que ser a mente dele. 1 Coríntios 2,16 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então veja que é uma afirmação, que você precisa olhar para esse texto e falar: realmente você tem
a mente de Cristo e responder para você. A vida dele passa a ser a nossa própria vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20 diz assim: logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então a vida dele passa a ser a nossa própria vida. A ética de Cristo passa a ser nossa ética. 1 João 2. Deixa eu só achar minha Bíblia aqui que é bem fininha. 2,6. 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. É muito profundo os textos que a gente está lendo. Não são mais textos que a gente simplesmente lê por ler. Ele tem que fazer diferença na minha vida e na sua. Todo esse contexto do que a gente está falando é para que Cristo seja formado em nós, para que a gente veja a importância do que a gente está lendo, para que Ele se forme dentro de nós, para que a gente sinta essa dor de parto, para que depois eu possa olhar para meu irmão e falar: agora eu posso sentir dor de parto para ajudar Cristo a ser formado nele. E o sentimento dele passa a ser o nosso sentimento. É um texto famoso de Filipenses. Todos nós já conhecemos. Deixa eu ver se eu acho aqui. 2,5. Diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando Cristo for formado em nós, na verdade o que se forma é a imagem do próprio Deus ao homem. Por que isso? Porque essa imagem foi manchada pelo pecado. Então, quando nós entramos e fazemos parte desse processo, Cristo sendo formado em nós, vai chegar a hora em que essa imagem de quem é o Senhor vai ser revelada a nós de maneira plena, para que a gente entenda isso, para que depois eu possa sentir essa dor de parto e ver esse Cristo sendo gerado dentro do meu irmão. Mas eu queria falar mais um outro ponto aqui. Para você gravar bem o que é sentir dor de parto por você mesmo, até que Cristo seja gerado em você, para que depois Ele seja gerado dentro do teu irmão. Como a gente faz isso? Primeiro, fazer Ele se manifestar dentro de você e a partir de você. Precisamos primeiro querer e ter essa disposição no coração para que isso aconteça dentro de nós. Se nós não tivermos disposição no coração, se você não tiver interessado, se você não tiver comprometido com aquilo que o Senhor está fazendo, isso não vai acontecer na sua vida. Nós precisamos lutar contra as nossas vontades. Nós precisamos aprender a ter um coração generoso para amar o nosso irmão. Nós precisamos se parecer com Cristo a cada dia para que Ele seja gerado e formado dentro de nós. Nós precisamos colocar em prática o Sermão do Monte que nós aprendemos aqui durante muito tempo, que foi ministrado para nós, que é um estilo de vida, que é a constituição do reino, que fala de um novo homem coletivo, de um homem que o Senhor tem buscado e que demanda muito. Demanda muito. Se você ler lá e nós estudamos, a gente tem que responder: eu quero realmente fazer parte do Sermão do Monte? Eu quero realmente responder a essa constituição do reino? Porque custa. Custa muito, custa a sua vontade, custa a minha vontade, custa o teu desejo. Ver Cristo formado dentro de nós
é a gente não falar mais mal do nosso irmão, como a gente aprendeu nos últimos ajuntamentos. Ver Cristo ser formado dentro de nós é a gente negar nós mesmos. Ver Cristo ser formado dentro de nós é a gente negar o capitalismo e tudo aquilo que o mundo cerca ao nosso redor e que nos remete a coisas que o Senhor abomina. Ver Cristo formado dentro de nós é você desejar de fato estar com Ele no secreto. Ver Cristo formado dentro de nós é você desejar meditar na palavra dEle de dia e de noite. E tudo aquilo que eu estou falando responde para você depois disso como uma resposta, se você realmente tem feito isso. Ver Cristo sendo formado dentro de nós é você aprender cada dia mais, como a gente leu em Mateus, a amar o Senhor. Ver Cristo sendo formado dentro de nós é você olhar como você chegou aqui no primeiro dia. Você que está com a gente desde o primeiro dia, como você está hoje. Você que foi se agregando ao longo do tempo, como você está hoje? Qual a resposta que você tem dado ao que o Senhor tem, ao que tem sido comunicado aqui dessa plataforma? Qual a resposta que nós estamos dando? A gente está vindo buscar ainda mais uma palavra de domingo? Esse não é mais o nosso objetivo. Nós não nos reunimos de domingo mais para esperar uma palavra de quem ministra, embora o Senhor vai falar. Nós nos reunimos de domingo de manhã num ajuntamento de pedras vivas, porque cada um já tem sido formado pelo Senhor e nós nos reunimos aqui para adorar ao nome dEle e à presença dEle. Então nós não nos preocupamos mais em saber se a palavra que vai ser ministrada no domingo vai mudar a minha segunda ou não vai mudar a minha segunda. Porque você já tem se tornado algo no Senhor. Porque você já tem deixado o Senhor ser formado dentro de você. Então responde para você mesmo o quanto você realmente já evoluiu. O quanto você tem respondido essa palavra ao longo desse tempo. Eu queria ler mais um texto para mim já caminhar para os finalmente, para depois a gente participar da mesa. Cantares, capítulo 8. Esse texto aqui é tão famoso, gente. Esse texto aqui é tão lindo, mas ele é tão profundo. Cantares 8, deixa eu ver se é isso. É que na minha outra Bíblia estava arriscada aqui, eu não risquei. Todo mundo achou Cantares? Amém? Cantares 8, todo mundo está aí? Posso ler? Versículo 7. Diz assim: as muitas águas não poderiam apagar o amor, e nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Esse texto é lindo. Eu já vi muito convite de casamento com esse texto. Na primeira correnteza que vem, destrói o casamento. Sabe por quê? Porque o Cantares, nós sabemos, está falando do amor da noiva para o noivo. Está falando do amor da igreja para o Cristo. E aqui a noiva relata isso. As muitas águas não podem apagar esse amor, o amor que ela sente pelo amado. E nem rios vão poder afogar esse amor dessa noiva. E ainda que todos os bens, ainda tudo aquilo que tivesse de valor fosse dado para ela, em troca desse amor,
em tudo seria desprezado. Aqui é a declaração de uma igreja madura. Aqui é a declaração de uma igreja que já viu Cristo ser formado dentro dela. Se você ler todo o Cantares, você vai entender isso, que é a declaração de uma menininha que cresce e que ela vai chegar a ser madura para poder chegar nesse exato momento de Cantares e fazer essa declaração e expressar o amor dela. Aqui é a declaração de uma igreja que já viu Cristo ser formado dentro dela, está pronta para poder sentir dor de parto pelo irmão, está pronto para olhar para o seu próximo e falar: agora eu posso sentir dor de parto por aquele que ainda não viu Cristo ser formado dentro dele. Essa é a declaração dessa igreja. É a manifestação de uma igreja que está pronta. É a manifestação de uma igreja que tem se tornado, que tem chorado, que tem amado o noivo. Por isso a revelação de quem Ele é e do que nós fazemos parte, daquilo que o Senhor tem construído, daquilo que nos espera, todo esse preparo que nós estamos tendo ao longo desses anos e que nós vamos ter até a volta do Senhor, é importante para que a gente deixe o Senhor, deixe Cristo ser formado dentro de nós e eu possa chegar aqui e declarar assim como essa noiva de Cantares fala. E aí não vai ser somente um versículo dentro de um convite de casamento, que na primeira correnteza que vem, leva embora, porque não entendeu o que está escrito em Cantares, não entendeu a dimensão do amor da noiva de Cantares, não entendeu o quanto ela sofreu, não entendeu o quanto essa noiva apanhou, não entendeu o quanto essa noiva gemeu, não entendeu o quanto essa noiva se dedicou, não entendeu o quanto essa noiva teve dor de parto para que esse Cristo fosse gerado nela e ela pudesse chegar nesse exato momento e falar que ainda que existam muitos rios, Ele não vai poder afogar o amor que eu sinto por Ele. Essa é a declaração de uma igreja que já sentiu dores de parto para que esse amor fosse gerado nela. E agora ela está preparada para sentir dor de parto, para ver Cristo ser gerado no seu próximo. Deixa eu só voltar o texto aqui. Igreja, quando Paulo fala que mais uma vez ele sente dor de parto, quando ele fala que mais uma vez ele sofre por aquele povo, por aquilo que ele já tinha ministrado, mas pelas atitudes que aquele povo estava tendo, não cumprindo aquilo que ouviu dele. O versículo 19 que nós lemos é uma declaração de como se Paulo tivesse frustrado. Será que não adiantou nada aquilo que eu ministrei para vocês? Será que não adiantou nada aquilo que eu ainda falei para vocês estando enfermo, com dor, com a minha enfermidade física? Eu falei, ministrei e vocês não estão colocando nada em prática? Essa é a palavra que o Senhor nos traz para chamar nossa atenção mais uma vez, para quando nós queremos nos tornar e sentir dor de parto por alguém, pelo nosso irmão, primeiro nós vamos ter que deixar que Cristo seja formado dentro de nós, para que quando isso acontecer, eu consiga olhar para o meu irmão e sentir dor de parto por ele, e ajudar ele até que Cristo seja formado dentro da própria vida dele. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se você quer falar alguma coisa, Caio. A palavra que eu tinha para trazer para vocês essa manhã era essa. Guarda no teu coração não mais uma palavra, mas um ensinamento que o Senhor nos trouxe.
um ensinamento onde o Senhor mostra para mim e para você a necessidade de nós olharmos para nós e ver esse Cristo ser formado dentro da nossa própria vida primeiro, para que depois a gente veja e olhe para esse texto e veja dor de parto, ou seja, sinta essa dor, até que isso seja gerado no nosso próprio irmão. É muito fácil quando a gente fala que eu preciso ver o Cristo que está sendo formado dentro de você, eu preciso enxergar isso, e isso só é possível se o meu olhar, como a gente falou, a minha mente, a minha forma de ser, seja de acordo com o que o Senhor vê e como o Senhor vê. Senão nós vamos olhar para o nosso próximo e a gente vai olhar segundo o nosso olhar, segundo aquilo que é o teu padrão de medida, segundo aquilo que você entende que é o correto. E não é isso que nós temos que fazer. Nós temos que olhar segundo aquilo que o Senhor quer. Como eu olho, eu tenho que olhar da maneira como Ele quer que você veja. O nosso olhar tem que ser diferente, mas isso só vai ser possível se o Cristo começar a ser formado dentro de nós. E isso custa. Custa para todos nós. Custa para todo aquele que realmente está pagando um preço. Custa para aquele que realmente quer estar no secreto. Custa para aquele que realmente não quer mais fazer, agir segundo a sua própria vontade. Custa para aquele que realmente quer agora andar segundo o desejo do coração do Senhor. Custa para aquele que quer realmente agora ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Então custa. Não é algo que dentro de um processo acontece da noite para o dia. Amém? Nós vamos participar da mesa e eu vou